Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de estudo, leitura e meditação da Sagrada Escritura. A nossa meta para esse ano é ler e conhecer a Bíblia toda. Hoje nós estamos no dia de número 153, estamos no livro de Macabeus, capítulos 3 e 4. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 153. Nós estamos no livro de Macabeus. Primeiramente, lendo o livro de Macabeus, um livro que eu me identifico muito, pessoas valentes, corajosas, que são capazes de dar a sua vida pela fé e por aquilo que acreditam. Um sentimento que eu tive no meu coração é, os nossos irmãos protestantes, evangélicos separados, eles não têm esse livro na Bíblia. Que pena que alguém não conhece o livro de Macabeus. Padre, por que eles não têm? Eles têm 7 livros a menos. A Bíblia Católica tem 73 livros, Bíblia Protestante 66. Na época de Jesus, teve um concílio, uma reunião entre alguns judeus em Jâmnia, um local ali em Israel que a maioria chegou a essa conclusão. Os livros que foram escritos fora de Israel, aqueles livros que foram escritos depois de Esdras, de Neemias, aqueles livros que não foram escritos no hebraico, no aramaico, mas foram escritos em gregos, eles não seriam bíblicos. Eles não iriam para a Sagrada Escritura judaica. Então aqui nós vemos um nacionalismo extremamente rigoroso. Livro fora de Israel? Não vale. Escritos ali depois do ano 500, 450 mais ou menos, não vale. Escrito numa língua que não seja o hebraico ou aramaico, também não vale. Então, a maioria dos judeus, eles tinham essa concepção mais rigorosa do Antigo Testamento. Porém, os primeiros cristãos, os católicos, a igreja, os apóstolos, eles utilizaram um modelo mais amplo. Porque Deus ele se revela não apenas em um quadrado, não apenas em um território, não apenas em Israel. Deus ele não se revela apenas em um tipo de língua. Deus ele se revela também em territórios vizinhos. Deus ele se revela também com a língua grega. Então, aos poucos, existem textos do Novo Testamento, textos das cartas apostólicas que mostram passagens destes 7 livros chamados Septuaginta. Então, queridos irmãos e irmãs, Martinho Lutero, entre os vários serviços que ele fez, herege e apóstata, entre um dos vários serviços está também esse, de tirar 7 livros da Bíblia, e entre eles, os belíssimos livros de Macabeus. Então aqui, uma breve introdução, eu acho que vale a pena nós dizermos isso. E veja, não estou atacando nenhum irmão evangélico, protestante separado. O que eu estou dizendo é a verdade. Isso daqui é um grande desserviço entre os inúmeros que ele fez. Então, hoje nós estamos no capítulo 3 e 4. Matatias, ele morreu. E aqui surgiu um dos seus filhos como grande líder. Surgiu Judas Macabeus. Nós temos aqui 3 Judas que nós podemos pensar com muita facilidade. Tem Judas Tadeu, São Judas Tadeu, que é um grande Judas. Tem Judas Macabeus, também um grande homem, um grande defensor. E depois tem aquele que foi o traidor, que foi Judas Iscariotes. Então, quando você ouve falar em Judas, tem que saber qual Judas. Judas Macabeus, Judas Tadeu ou Judas Iscariotes. Então, esse nome Judas é um nome que tem uma certa frequência aqui na Sagrada Escritura. Comecinho do capítulo 3 mostra como que ele era corajoso, como que era valente. O Judas. Judas cognominado Macabeu. Macabeus é o plural de Macabeu. Então, ele era Macabeu, uma pessoa. Vários são os irmãos Macabeus. Então, Judas, cognominado Macabeu, seu filho, levantou-se em seu lugar.
que era o filho de quem? Era o filho de Matatias. E todos os seus irmãos e quantos haviam aderido a seu pai apoiaram-no, pelejando com alegria os combates de Israel. Ele estendeu a sua glória do seu povo, revestiu a couraça como um gigante. Veja o versículo 4, que versículo aqui profundo, que versículo tocante. Foi semelhante ao leão nas suas façanhas e ao filhote de leão que ruge sobre a presa. Versículo 7. Causou amargos de sabores a muitos reis, mas alegrou Jacó pelos seus feitos, e sua memória será para sempre abençoada. Grande, grande Judas. E aí começam as primeiras vitórias. A primeira era contra Apolônio. Apolônio era alguém ligado a Antíoco, que era o rei da Macedônia. E aí vai dizer assim, Apolônio tinha recrutado, além dos pagãos, um forte contingente da Samaria, Samaria que está em Israel, um forte contingente da Samaria para compreender guerra contra Israel. Certo disso, ciente disso, Judas saiu ao seu encontro, derrotou e o matou. Muitos tombaram feridos de morte e os restantes fugiram. Então aqui, primeira vitória de Judas. Tem um local aqui na minha Bíblia, entre os versículos 18 e 22, que eu escrevi assim, bravo, vírgula, Judas, exclamação, bravo Judas, bravo, bravo. Veja, muitos queriam negociar, queriam ter medo de defender a verdade, achavam que valia a pena fazer uma concessão e fazer uma aliança com os inimigos, porque eles eram poucos, então eles iriam perder. O padre vai ler para vocês agora, vai dizer assim, nós somos poucos, nós vamos perder. Aí ele diz assim, no céu, não importa se nós combatemos com pouco ou com muito para a vitória. Então, que fé, não, nós não vamos fugir, nós não vamos retroceder. Então ele diz assim, veja o versículo, gostaria de ler com vocês do 18 ao 22. Ele diz assim, vamos voltar um pouco antes, no 17. Ao verem aquele exército que marchava contra eles, disseram a Judas e aos seus homens, como podemos nós, tão poucos, enfrentar a multidão tão grande e poderosa? Além disso, estamos extenuados, não temos comido nada hoje. Então é sempre assim, né? Ah, mas a gente não vai conseguir, nós somos menos, estamos com fome. Então você foca no problema, você foca nas dificuldades. Isso daqui normalmente é o pensamento de muitos nós, que é totalmente errado. Você vai focar naquilo que é positivo, você vai focar na ação de Deus. Então vieram, vamos fazer concessão, nós somos minoria, eles são muito fortes, nós não nos alimentamos faz muito tempo. Aí surge o líder, aí surge o homem de fé. Mas Judas respondeu, bravo Judas, eu escrevi aqui. Aí Judas respondeu, é bem fácil que muitos venham a cair nas mãos de poucos, pois não há diferença para o céu em salvar com muitos ou com poucos. A vitória da guerra não depende do tamanho do exército, é do céu que vem a força. Eles vêm contra nós repletos de insolência e de iniquidade, para nos exterminar a nós, nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, combateremos com nossas vidas e por nossas leis. E por isso ele, Deus, os esmagará à nossa frente. Quanto a vós, não os temais. Fantástico, fantástico, fantástico. É nestas horas de desafio, de conflito, de problemas, que você vê realmente quem tem fé. Vou desistir da igreja, vou deixar de ser católico porque eu desisti, porque eu me decepcionei. Não entendeu nada, não entendeu nada, não entendeu nada. Então, bravo Judas Macabeus, bravo Judas Macabeus. Quando eu me encontrar com ele no céu, se Deus quiser, com Ruth, com Judite, com Esther, aqui nós temos um grupo muito nobres. Nós olhamos para os reis, que nós temos aqui reis da pior espécie. Davi, algumas falhas, Crônicas tenta ali consertar, mostrar mais as qualidades, Salomão também algumas qualidades, mas aqui tem alguns personagens bravos, alguns personagens nobres. Nós não somos judeus, mas nós viemos desse povo. Então foi um povo que sempre foi muito atacado, um povo muito perseguido. E aqui nós temos Judas, bravo Judas, bravo Judas.
E aí eles enfrentam e eles começam a realizar, começam a ter as primeiras vitórias. E aí, ouvindo tudo isso, Antíoco, que era o rei dos macedônios, ele fica irado. Versículo 27. Ao receber essas notícias, o rei Antíoco enfureceu violentamente e mandou reunir todas as forças do seu reino, um império poderosíssimo. Abriu seu tesouro e adiantou o soldo de 1 ano às tropas, dando-lhes ordem de prontidão para qualquer eventualidade. Gostaria de ler até o final, paro por aqui. Então, quando ele viu Judas falando, nós não tememos, nós vamos defender a nossa fé, nós não vamos adorar deuses pagãos, vocês não vão destruir o templo. E aí ele ficou irritado. Ele pagou os soldados com 1 ano de antecedência. Imagina, nós estamos agora no mês de maio. Você paga os funcionários até maio do ano que vem para falar, guerreia, enfrenta. E aí ele abriu os cofres. E aí depois ele começa a ter problemas financeiros, vai dizer aqui na sequência. E dos versículos 27 até o 37 vai mostrar isso. Antíoco, ele se organiza para atacar Judas, para atacar os judeus. E aí ele começa a conquistar, começa a ter alguns aliados que vão ajudá-lo para isso. E esses aliados, a partir do versículo 38, nós vamos ver quem se une a ele, quem está do lado dele, para conseguir combater contra Judas Macabeu e também os seus irmãos, aqueles que eram judeus. Então veja assim, pode fazer um resumo. Padre, tudo isso é bonito, mas eu perdi o fio da meada. Nós não vamos perder. Nós temos Israel. Israel é um povo, podemos dizer assim, um país, começa a ser invadido. Invadido por quem? Pela Macedônia. Então muitos em Israel dizem assim, olha, nós vamos fazer o que vocês quiserem. Nós temos medo, adoram deuses pagãos. De repente ali surge uma liderança. Não. Aqui é a nossa terra. Não vão invadir. Não vão destruir o nosso povo. Não vão destruir o nosso templo, não vão destruir a nossa fé. E aí, de repente, o rei mais poderoso, o rei da Macedônia, que fica depois no lugar de Alexandre Magno, ele fica irritado, ele não aceita. Então ele começa a se unir a reis vizinhos para invadir e destruir Israel. Bravo Judas, não temeu. E aqui a situação de Jerusalém naquela época. Versículos 45, olha a situação de Israel. A situação principalmente de Jerusalém. Muitos com medo, muitos fugiram. Jerusalém estava nessa situação. Ora, Jerusalém estava despovoada como um deserto, nela não entrando e dela não saindo nenhum dos seus filhos. Conculcado estava o santuário, os filhos dos estrangeiros ocupavam a cidadela, transformada em hospedaria para os pagãos. Desaparecera a alegria de Jacó, e não se ouvia mais a flauta e a cítara. E aí é preciso reação. E a reação aconteceu através da oração, do jejum e da penitência em um local chamado Masfa. Masfa é mais ou menos a 13 quilômetros de Jerusalém. Se vestem de saco, fazem oração, fazem jejum. Então veja, a guerra não começa fazendo um recrutamento. Versículos 46 e seguintes, também muito bonitos, versículos muito interessantes. Como que eles vão se organizar? Como que eles vão guerrear? Jejum, oração, simplicidade e depois começa o recrutamento. Aqui vamos ver se dá para ver naquilo que eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui até uma risada. Coloquei KKK 3 vezes aqui. Talvez dá para ver, tem algumas coisas escritas aqui. Quando vocês encontrarem, o padre pede para ver minha Bíblia. Eu vou mostrar com todo carinho. Olha, para ver como que a nossa Bíblia vai mudando de cor, né? Depois que a gente vai lendo, ela vai mudando de cor. Ali no Novo Testamento tem umas partezinhas ali que também já tem cor mudada, que é Mateus, São Mateus e a Carta aos Hebreus. Depois você volta ver a sua Bíblia se ela está envelhecendo, está mudando de cor. Então era preciso agora fazer o recrutamento daqueles que iriam defender Israel. Era preciso formar a tropa. E aí, aqui que eu dei risada. E ele disse assim, depois disso Judas nomeou os chefes do povo, comandantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10.000. Aí aqui ele fez algumas exceções de pessoas que não precisavam ir para a guerra. 4 tipos de pessoas não precisavam ir para a guerra. Quem que não precisa? Padre doente? Quem não precisa? Aí ele fala, 4 pessoas não precisam ir. Versículos 56 e seguintes, ele diz assim, eu disse aos que estavam construindo casa. Opa, quem está construindo casa não precisa ir. Um dia a gente pergunta para ele por quê. Gente, claro, a gente pode imaginar, está com trabalho, não vai abandonar o trabalho. Quem está construindo casa não precisa. Os que haviam se noivado.
Não precisa. Porque vai ficar com a mulher, vai divertir no começo do casamento, depois vai ter filhos. Construindo casa não precisa. Noivado não precisa. E aí depois ele continua. Os que tinham plantado uma vinha, não precisa. E aí o terceiro, então vamos plantar uma vinha. Então vamos noivar só para não ir. Não precisa fazer nada disso. Aqueles que querem trapacear já se encontram no quarto grupo. O quarto grupo diz assim, ou os que estavam com medo, que voltasse cada um para a sua casa, conforme o que foi permitido à lei. Quem está construindo casa, quem noivou, quem plantou uma vinha, ou quem está com medo, não vem. Então separaram, porque uma laranja podre estraga a caixa. Vem perder, será que a gente vai? Melhor ficar quieto. Não, tá com medo? Fica em casa, descansa, passeia, fica com a noiva, não vem. E aí formaram o grupo, e aí, o padre vai ser breve, capítulo 4 começam as batalhas. As batalhas para quê? Para destruir o inimigo? Não, para defender o santuário, para defender o templo, para defender a religião, para defender o povo, para defender a fé. Judas Macabeu, bravo. Que livro interessante, que livro bonito. Hoje não precisa defender a fé com arma em muitos lugares, defender com palavras. Defender não se prostrando. Muitas vezes vão falar no trabalho, você é a favor de ideologia de gênero? Não, eu sou contra. Você vai ser cancelado, vai ser criticado. E aí, vai defender? E aí muitas vezes vem pessoas na igreja e pedem para padre, para nós sacerdotes aceitarmos coisas que são contra a doutrina. Não vai aceitar. Por quê? Porque é primeiro agradar a Deus do que os homens. A gente dialoga, conversa, tenta ajudar, mas a fidelidade de Judas Macabeu, se Deus quiser, em breve vamos estudar a história da igreja. A fidelidade dos santos nos mostra que pelo Evangelho nós damos a vida. Capítulo 4, o padre vai ser muito breve. Aqui começa a batalha de Emaús. Eles eram muito numerosos, e aí Judas diz, não tenhais medo. E aí vai passando. Aqui tem uma oração muito bonita, depois vocês uma atenção especial entre os versículos 30 até o versículo 33, oração de Judas. Uma oração, padre, Judas Iscariotes? Não é. Nós temos Judas Tadeu, voltando, nós temos Judas Macabeu, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. A maioria aqui é bom, é só um que errou o caminho e foi o filho da perdição. Os outros não fizeram isso. E aí depois nós temos, quando eles vencem a batalha, a purificação do templo. Tem que ler também, vale muito a pena, versículo 36 e seguintes. Eles vencem a batalha de Antioquia. Daqui a pouco o padre fala sobre a peregrinação. Se Deus quiser, vamos conhecer Antioquia, onde hoje é Turquia. Então, eles chegam a Antioquia, depois eles vencem a batalha, vencem Antíoco, e aí eles voltam. Quando eles voltam, o que eles fazem? Primeira coisa, limpar o templo, tirar deuses pagãos, fazer um holocausto, celebrar e agradecer a Deus, tirar tudo aquilo que era de paganismo, tudo aquilo que era contrário à fé. Então, o restante do capítulo 4 até o versículo 61, começando do 36, é a purificação do templo. Judas Macabeu, bravo, corajoso, valente, defendeu a fé, porque no céu não importa se a vitória acontece com poucos ou com muitos, importa que se Deus está conosco, nós venceremos. Bravo também você que está lendo, meditando e vai terminar o ano dizendo, eu li a Bíblia toda. Ficou um pouquinho para trás, respira fundo, se organiza e avança. Há uns 3 dias atrás, o padre perguntou, partilha sua experiência, você lê de manhã, lê à noite, como que está sendo? Muitos falaram, não perdi nenhum dia. Às vezes eu tenho uma dificuldade, mas eu consigo recuperar e colocar tudo em dia. Então, like, parabéns, o padre está inscrito no seu canal. Parabéns, Deus abençoe e vamos perseverar, vamos até o fim. Padre pede licença, é um comunicado muito importante, muito especial. Nós estamos nos aproximando desse dia 18 de julho, então aqueles que têm saúde, tempo, condição financeira e desejam, nós vamos conhecer 3 países. Nós vamos conhecer a Turquia, do Oriente e do Ocidente, Turquia, Polônia, e vamos conhecer a Itália. Cada país desse, foco em 4 santos. Turquia, foco em Nossa Senhora, em São João, foco em São Paulo e depois São Policarpo, que é mártir. Depois nós vamos para a Polônia, foco João Paulo II,
Santa Faustina, foco em Maximiliano Maria Kolbe e Edith Stein. Depois, na Itália, os focos principais, nós temos aqui São Francisco, Santa Clara, Carlo Acutis, e aí depois nós temos ali em Roma, podemos dizer São Paulo, São Pedro e muitos outros santos. Então, querido irmão, querida irmã, 18 de julho, peregrinação com missa todos os dias, você é o convidado, vamos juntos e com certeza será inesquecível. Nosso grupo está quase completo e a sua presença será muito importante, ou você pode convidar outras pessoas que você conhece. Amanhã nós vamos avançar, capítulos 5 e 6 do primeiro livro de Macabeus. Está muito abençoado esse nosso ano. Que Deus te abençoe. Vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.